O que eu quero conversar hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o princípio de Pareto, aplicado em SST, né, em segurança e saúde do trabalhador, e você também pode utilizar esse princípio também para gerir o seu sistema de gestão. Você também pode utilizar esse princípio caso você seja um profissional de segurança e que seja responsável por um budget de segurança também. Você pode estar utilizando esse princípio. Se você estiver fazendo gerenciamento de resíduos na sua companhia, você também pode utilizar esse princípio. E você, obviamente, pode utilizar esse princípio ou até mesmo nas suas finanças pessoais, né? Que eu acho bastante importante, tá? O princípio de Pareto, ele basicamente traz o conceito de feito é melhor do que perfeito, né? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente busca a perfeição daquilo que a gente está fazendo. Então isso faz com que a gente não consiga atingir o objetivo que a gente quer, porque, obviamente, a gente nunca vai atingir a perfeição no que quer que a gente esteja fazendo. Isso é quem pensa que vai conseguir atingir a perfeição, vai atingir Esdras, satisfação ter você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, quem pensa que vai atingir qualquer tipo de perfeição dos seus indicadores, por exemplo, eu sinto dizer que está completamente enganado, né? Na verdade, a gente nunca vai atingir a perfeição em nada. A gente busca chegar o mais próximo possível do alcançável, né? Então, a depender da empresa, por exemplo, se você for uma empresa, se você trabalha numa empresa, se você presta serviço para empresas que elas têm grandes quantidades de desvios, grandes quantidades de não conformidades nas suas auditorias, você tentar trabalhar com tudo, você tentar melhorar tudo ao mesmo tempo, você vai fazer com que, além de você não conseguir alcançar o seu objetivo, você tende a ficar frustrado por não conseguir atingir o seu objetivo, e isso impede você de melhorar, né, a sua própria motivação. Sem motivação a gente não consegue trabalhar direito. Então isso faz com que você não consiga progredir profissionalmente, pessoalmente, etc. Tá? Então, o que é o princípio de Pareto, né? Ele também é conhecido como o princípio 80-20. Né? Esse princípio ele não foi criado pelo Wilfred Pareto, né, como pode parecer, foi um outro cientista que criou esse princípio de 80-20. Ele deu o nome do Pareto em homenagem ao Wilfred Pareto, que foi um economista, matemático, italiano, da década de lá vai muita coisa. Então, o objetivo aqui é o seguinte: você consegue identificar que, esse princípio, né, ele parte do princípio de que 80% das causas, né, das consequências, na verdade, eles são oriundos de 20% das causas. Se a gente for parar para pensar, faz sentido. Porém, esse seu princípio 80-20, ele não necessariamente vai ser 80-20, ele pode ser 70-30, ele pode ser 75-25. O ponto é, você pode identificar que uma pequena parcela das causas, indiferente do que seja, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, uma pequena parcela dessas causas aí, elas são responsáveis por uma grande parte das consequências que são relacionadas a ela. Então, vou dar um exemplo aqui para tentar deixar mais claro. Vamos imaginar o cenário que você tenha lá na sua empresa cartões de observação e você identifica diariamente, né, diversos tipos de desvios. Desvios relacionados a comportamento, desvios relacionados a má manutenção do ambiente, desvios relacionados à falta de conhecimento dos funcionários ao realizar alguma atividade específica, tá? E você recebe ali aqueles cartões ali diariamente. E você, obviamente, você compila aqueles dados ali, né? Porque se você não tem dados, você não consegue otimizar o seu trabalho. Então você vai lá, compila aqueles dados ali e você identifica que pode ser que haja uma relação, né, entre a maior quantidade de desvios e poucas causas, né? Por exemplo, se você mensalmente recebe lá 1000 cartões de observação, 1000 cartões de desvio, você vai fazer uma análise, você pode identificar que desses 1000 cartões de desvio, 800 ou 700 são relacionados a comportamento, são relacionados a desvios comportamentais dos seus colaboradores, né? Isso quer dizer que os outros 300 cartões, os outros 300 desvios que aconteceram na companhia naquele momento ali, eles foram relacionados a outros fatores.
manutenção, falta de conhecimento, treinamento, o que quer que seja, né? E o que é importante a gente entender aqui, né? E para que a gente precisa fazer isso, né? Por que esse princípio de Pareto, ou o princípio 80-20, é interessante no nosso dia a dia como profissional de segurança? Porque basicamente, se você tem poucas causas que trazem grandes consequências, né? Ou seja, pequenas coisas que trazem grandes problemas, você vai trabalhar onde? Né? Onde que você vai focar os seus esforços para melhorar? Partindo do princípio que você não consegue tratar tudo ao mesmo tempo na velocidade que você gostaria. Então, obviamente, o que você vai fazer? Você vai escolher tratar aquelas pequenas causas que são responsáveis por 80% das consequências ou 70% das consequências, né? Então, você pode fazer um tratamento de dados. Eu vou gravar um vídeo no YouTube essa semana, eu vou tentar, né, onde eu mostro para vocês uma tabela, né, que eu gosto de trabalhar com essa tabela, né, que você consegue ver claramente, né, aquelas causas ali que são responsáveis pela maior parte das consequências. Você também pode usar isso aí, por exemplo, né, eu havia no início mencionado aqui a questão de gerenciamento de resíduo. Obviamente, se você é uma empresa idônea, você trata os seus resíduos corretamente, né? A gente já teve a oportunidade aqui outras vezes, uma outra vez na verdade, né, de estar falando com um profissional especialista em gerenciamento de resíduo. A gente conversou com ele, né, numa live que a gente teve aí umas 3 semanas ou 2 semanas, não me lembro. E então a gente levantou alguns pontos e a gente sabe que o tratamento de resíduo, na verdade, ele é caro, né? O gerenciamento de resíduo ele é caro, né? Quem pensa que é barato não conhece exatamente o que é sistêmico. Sistêmico é algo que vem do sistema, né? Algo que é algo que abrange um todo, né? Que faz parte de um sistema, né? Então, sistêmico, por exemplo, um desvio sistêmico é que ele está enraizado no sistema operacional da companhia, ele está enraizado no modus operandi da companhia. Então, o sistêmico é que tem a ver com sistema, a forma como é feito. Se eu falar alguma coisa aqui que não ficou claro aí, pode perguntar à vontade. Bom, então você está lá fazendo o seu gerenciamento de resíduo. Aí você percebeu que é caro, e a gente sabe que os resíduos que você não consegue tratá-los, né, aqueles resíduos que você não consegue inserir eles em novos processos, você não consegue reutilizá-los, eles são os mais caros de serem gerenciados, né? Então, por exemplo, resíduo contaminado, por exemplo, a tonelada de um resíduo contaminado é muito caro, né? Muito mais caro, por exemplo, do que um resíduo não contaminado, muito mais caro do que papel, para alguns lugares que vendem, né, papel, que compram papel, é muito mais caro do que papelão, plástico, etc. Então, quando você vai fazer um gerenciamento para você tentar reduzir os seus custos relacionados à geração de resíduos lá na sua companhia, você tem que pensar, poxa, onde que eu vou focar a minha atenção, onde eu vou focar os meus esforços? Você sabe, né, você fez lá o seu levantamento lá e você percebeu que 80% dos custos de seu tratamento de resíduo, eles são relacionados ao tratamento de resíduo contaminado, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar gastando energia para tentar tratar dos 20%, enquanto 80% é uma causa somente? Não, então você vai focar sua energia em quê? Trabalhar para tentar reduzir aquele resíduo contaminado. Porque se você trata ele e reduz ele, né, partindo do pressuposto que ele equivale a 80% dos seus custos no tratamento do resíduo, você vai ter um resultado muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Se a gente for somar o significado das palavras aí, você vai ser muito mais efetivo, né, se você fizer dessa forma. Outra forma também, que a gente pode estar trazendo como exemplo, é a questão de se você tiver um sistema de gestão, por exemplo, e você faz lá as suas auditorias semestralmente, ou você faz as suas auditorias trimestralmente, ou você faz as suas auditorias anualmente, tá, que seja. Você pode identificar isso de duas formas, né? Você pode identificar quais são as normas que trazem a maior quantidade de não conformidades para o seu sistema, e aí você vai focar nela, né? Então, se você é uma empresa certificada, a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, por exemplo, e você, nas suas auditorias, você tem não conformidades, você pode tentar identificar qual dessas 3 normas
é responsável por me trazer a maior quantidade de desvios, a maior quantidade de não conformidades, né? Então, a partir do momento que você identifica que uma norma só ela é responsável pela maioria das suas não conformidades, você tem que fazer lá um seu plano de ação para você trabalhar junto com a sua equipe responsável pela implantação e pela manutenção dessa norma, de forma a você minimizar e fazer com que na sua próxima auditoria essa quantidade de não conformidades ela não seja tão grande assim, né? Mas você só vai saber se você fizer esse tipo de tratamento, porque não faria muito sentido, né, você tratar ou você impor vários esforços, né, você gastar muito do seu tempo para tentar tratar de uma causa, né, que é responsável aí por poucas consequências, né? Você não estaria otimizando o seu tempo, né? Uma outra forma que você pode fazer, se você for uma empresa certificada só em uma norma, né, às vezes você é certificado só na 9 ou só na 18, né, na USA 18, que agora vai ser transformada na 45, né, ou na 14, você pode identificar qual setor da norma é o responsável pela maior quantidade das não conformidades, né? É a parte que trata do planejamento, é a parte que trata do fazer, é a parte que trata do agir. Então você tem que observar isso, né? Porque a partir do momento que você identifica isso, você consegue focar suas energias naquilo ali. Outro ponto é, se você for responsável por um budget do seu departamento, por exemplo, você pode tentar analisar, né, quais são, né, onde eu, como gestor do meu budget, do meu departamento aqui de SST, ou de QSMS, por exemplo, onde a maior parte do meu dinheiro vai, né? Então, vamos considerar a hipótese de que você lá na sua empresa seja responsável por compra de EPI, né, que não sei se é muito comum as empresas manterem esse departamento aí, essa atividade com o setor de segurança. Se acontecer com você, né, isso é só para fins de ilustração, né? Qual é o tipo de EPI que você mais gasta o seu dinheiro, né? Quais são aqueles poucos EPIs ali que você gasta 80% do seu budget destinado a, né? Quais são aqueles poucos EPIs ali que você gasta 70% ou 60%, né? Você vai perceber que existe sempre uma relação que é o pequenininho que leva para o grandão, né? Então poucas causas levam a grandes consequências. Então quando você tem essas informações na sua mão, você consegue tratar de forma mais fácil, até mesmo, né, no quesito de funcionário problema, que tem muito, toda empresa tem lá os funcionários problemas, você vai perceber que poucos funcionários são responsáveis por grande parte dos problemas que você tem naquela companhia ali. Então, são poucos profissionais que, se você fizer um tratamento diferenciado com aqueles profissionais ali, você vai ter um impacto muito grande nos demais, né? No todo, né? Vamos chamar dessa forma assim, né? Se a gente for considerar aí uma visão mais holística. Porque são os poucos ali que são responsáveis por fazer com que seus indicadores ali, ou o seu objetivo, ele não seja alcançado. Mas o que? Não é tão difícil de tratar, porque são poucos profissionais que causam esses problemas para você. É sempre assim, né? Um exemplo aqui, né? Aí já saindo um pouco da área de segurança, já saindo um pouco dessa área de meio ambiente e de sistema de gestão. Questão de finanças, né? Finanças pessoais mesmo. Vocês têm lá seus budgets, né? Os budgets que você usa. Tem gente que gosta de fazer o budget anual, tem gente que gosta de fazer o budget mensal. Não importa, né? Se no final do ano, até uma dica que eu dou para vocês, eu faço isso anualmente. Vamos ver se em 2021 eu começo a fazer isso trimestralmente. Você vai perceber o seguinte: se você for somar todos os custos que você teve no seu ano, você vai perceber que uma pequena parcela dos seus compromissos, eles foram responsáveis pela maior parte dos gastos que você teve, né? Então, geralmente se resume aí ao lazer, né? Às vezes viagem, não sei, carro, né? Transporte em geral, mas principalmente carro, e escola, né? Educação. Às vezes saúde, né? Mas muita gente tem plano de saúde. Aí e alimentação, vamos pegar essas 4 aí, ó. Então é lazer, carro, alimentação e educação.
essas 4 aí, geralmente, elas são responsáveis por 80%, 70% de todas as despesas que você teve no ano. Aí quando você quer, eu quero baixar meus custos aqui, eu quero abaixar meus custos, o que você vai fazer? Você vai trabalhar em cima dessas 4 despesas que são responsáveis por 70% ou 80% dos seus custos, ou você vai ficar tendo um trabalho abismal para tentar abaixar lá 20% dos seus custos, que para você poder abaixar 20% dos seus custos, né, considerando aí a maioria das causas, você teria um trabalho gigante, sendo que se você foca nesses 3 principais, você já consegue atingir o seu objetivo com muito mais facilidade. Então, o princípio de Pareto ele funciona dessa forma, né? É você identificar as pequenas causas que são responsáveis pela maior quantidade das consequências. Bom, já falamos aí do feito é melhor do que perfeito, né? Então, lembrando aí que se você consegue tratar a maior parte você pode até ser que você não tenha tratado tudo, né? Mas a partir do momento que você tratou a maioria, né, você já está melhor do que você estava quando você começou. Então isso, obviamente, a partir do momento que você vai gerando ali os seus gráficos das pequenas causas que geram as maiores consequências, e você vai tratando aquilo ali, você sempre vai tendo ali pequenas causas ali que são responsáveis por essas grandes consequências aí. Isso sempre vai acontecer, você sempre vai tratando, porque a partir do momento que você tinha lá 5 causas lá, por exemplo, que era responsável por 80% das consequências lá, e você conseguiu tratar uma, por exemplo, você ainda vai ter 4 causas que são responsáveis pelos 80%, né? Então, você vai tratando de forma regular, de forma sistemática, de forma rotineira, até que você consiga aí, né, abaixar e melhorar os seus indicadores, né? Então, se você for levar isso para acidente, talvez para acidente isso, a não ser que você seja uma empresa que tenha muitos acidentes, você vai conseguir fazer uma análise do princípio 80-20 pegando um espaço temporal aí de, sei lá, 5 anos talvez, né? Porque aí você vai saber, nesses últimos 5 anos, quais foram as pequenas causas que foram responsáveis pela maior parte dos acidentes. E você vai encontrar um padrão, porque isso existe, né? Não é difícil dizer que não existe, porque de fato isso existe. Você vai lá encontrar lá que de todos os seus, sei lá, 50 acidentes que você teve nos 5 anos, talvez 2 ou 3 causas, talvez de 10 ou 15 tipos diferentes de acidentes que você possa ter tido nesse intervalo, 3 ou 4 foram os que mais se repetiram. Então, se você trabalha em cima desses 3 ou 4, você consegue dropar demais a sua quantidade de acidentes que você tem e melhorar os seus indicadores, né? Então, se você lá na sua empresa lá gere, por exemplo, se você tem uma ISO 14001 implementada lá na sua empresa, ou certificado, o que quer que seja, e você determinou que um dos indicadores que você quer tratar lá, por exemplo, é geração de energia elétrica, ou diminuir o seu custo de energia elétrica, por exemplo, né? Você vai identificar que uma pequena parcela das máquinas que você tem lá na sua empresa, lá, dos equipamentos, eles são responsáveis pela maior consumo de energia elétrica. Então você pode tentar, né, junto ali a sua equipe ali, ou junto à operação, por exemplo, determinar ou chegar num consenso que talvez aquela máquina ali ou aquelas máquinas ali, elas não devam funcionar por um período extremamente longo aí, né? Então, o ponto é, né, eu acho que a mensagem que fica, né, o aprendizado que fica é esse. Você identifica quais são as pequenas causas que representam a maior parte das consequências e você trabalha em cima dessas pequenas causas, né? Muitas vezes elas vão ser as causas mais trabalhosas, porém, se você conseguir corrigi-las, você vai ter muito mais possibilidade de sucesso do que se você estivesse tentando trabalhar, né? À medida que o evento vem acontecendo, à medida que aquele desvio vem ocorrendo, você vai tratando, né? Então, assim é quando você está correndo atrás do rabo, né? Não é assim que funciona. O certo é você trabalhar seus dados e você tratar aqueles, né, com prioridade, né, que eu estou dizendo. Tratar com prioridade aqueles que acontecem com uma frequência maior, que são responsáveis pela maior parte dos
das consequências que você tem. Bom, senhores, a minha mensagem hoje era essa. Hoje não é para ser uma live grande. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma